Essa é a noite de Deus em nossas vidas. Vamos cantar comigo, celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra. Oh, glória, é o Salmo 100. Glória a Deus, aleluia. Prospera a grandeza, Pai. Em nossas vidas.
Jesus te honrará. Hoje Jesus nos honrará. Irmãos, é a palavra agora que vai começar. Eu e você, o Espírito Santo, a palavra, eu e vocês. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Ele está aqui para nos ajudar. Glórias, hoje é Levítico capítulo 23. Vamos estar estudando a palavra do Senhor, o livro de Levítico, capítulo 23, do versículo 1 ao 44. Eu vou até o final, viu? Você também não vai me decepcionar não, viu? Vamos estudar esta palavra hoje. Aqui não paga nada para se salvar não, é onde compra sem dinheiro, leite e mel sem dinheiro. Onde compra leite sem dinheiro. Glória a Deus. Aqui não é casa comercial não. Aqui eu prego a palavra do Senhor. Levítico 23. As festas, falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas solenes do Senhor, as quais proclamarei, serão santas, convocações. Estas serão as minhas solenidades. Isso é Deus 1490 a.C., Deus falando para Moisés. Para falar, aos filhos de Israel. Deus estava dando essa instrução para Moisés. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes, as festas solenes, Você sabe o que é um momento solene? É aquela festa que é superior. Não é aquela festinha é aquela festa da posse do rei, É aquela festa de Santa Ceia, todo mundo santificado, para sentar na mesa com o rei para comer o pão. O ano sagrado de Israel continha 1 semana e 7 festas anuais. Mas as festas anuais estavam relacionadas com a festa semanal. A festa semanal era o sábado. As 7 festas anuais eram a Páscoa, os pães ázimos, as primícias, o Pentecostes, as trombetas, tá vendo aqui? A expiação e os tabernáculos. Tudo proclamava a obra de Cristo no plano de redenção de alguma forma, viu? Tudo isso. Por isso que ela era chamada festas solenes, momento de solenidade de Deus, Deus é solene. Jesus é mais sublime do que os céus, Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores é a pessoa de Jesus, e mais sublime do que os céus, a Bíblia diz. Versículo 3: 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de repouso, santa convocação. Nenhum trabalho farei sábado do Senhor, em todas as vossas habitações e em todas as habitações. A festa do sábado
estava separada com o repouso de Deus. Era uma profecia e uma promessa do repouso em Cristo que ficaria para o povo de Deus, que na atualidade nós desfrutamos. Em outras palavras, enquanto o sábado naquele tempo era um dia, agora é uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo, a aceitação dele e o repouso nele, atualmente constituiu o guardar o sábado, né? O sábado era o mandamento da lei. Israel, judeus, tinham que guardar porque eles eram a base, né? Era por eles que vinha a promessa de Jesus, né? Essa é o versículo 4. Estas são as festas solenes do Senhor, as convocações santas, as quais convocareis em seus tempos. Versículo 5. No primeiro mês, aos 14 do mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. As palavras ao entardecer deveria ler-se entre as duas tardes, quer dizer, entre o pôr do sol de um dia até a saída do sol do seguinte. A Páscoa, figura da redenção, como completada por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 6: e aos 15 dias deste mês é a festa solene dos pães ázimos. Ao Senhor 7 dias comereis pães ázimos. Versículo 7: no primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho civil fareis. Versículo 8: e oferecereis ao Senhor 7 dias de oferta queimada. O 7º dia será santo, santa convocação, nenhuma obra de trabalho civil fareis. Olha os mandamentos. Ele está passando para Moisés, ele passou para Moisés. O pão sem levedura é a figura da vida perfeita, sem mancha, imaculado de Cristo, que foi oferecida em sacrifício. No primeiro e 7º dia, nenhum trabalho devia ser feito. O que significa, glória a Deus, aleluia, que a salvação não é por obras. Efésios 2, 8, 9. Por quê? Né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que todos saibam que não podemos saber nada do repouso, nada da santidade e nada do companheirismo, salvo a base da morte de Cristo. É chamativo, em particular, significante e formoso, observando que de frente se faria ao repouso de Deus, e nos referimos ao sábado, no versículo 3. O seguinte, traduzido, é o sangue do Cordeiro Pascal, né? O que simboliza a crucificação de Cristo também. Primícias. Versículo 9: e falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 10: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos hei de dar, e colher a vossa colheita, então trareis para o sacerdote um molho
das primícias dos primeiros frutos da vossa cega. 11. E ele moverá o molho diante do Senhor, para que seja aceitos no dia seguinte. Ao sábado, o sacerdote moverá. O feixe das primícias devia ser balançado no dia depois do sábado, que era o dia que Cristo ressuscitou da tumba. Nenhuma oferta pelo pecado acompanhava o feixe, porque Jesus era sem pecado. Amém? Versículo 12: no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor. O que significa a perfeição de Cristo, né? Dada ao homem crente, né? Ao salvo. Versículo 13: e a sua oferta será de 2 décimos de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada ao Senhor, em cheiro suave. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Glória a Deus, aleluia. Significava a vida perfeita de Cristo, o Espírito Santo sobre, né? E dentro de Cristo, Lucas 4, 18 e 19, vamos lá já. O Espírito de Deus é sobre mim, foi onde ele pregou lá, onde ele deixou os homens lá fora de si. As tortas deviam ser queimadas ao altar. O que significa a morte de Cristo e de tal agrado a Deus. A morte de Cristo foi do agrado do Senhor Deus, viu, irmão? O que simbolizava o gozo que acompanhava a salvação. Tudo proporcionado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele que nos fez vencedores, né? Só Jesus e mais ninguém, porque não valia nada. Ele dá sua vida santa, justa pela vida ímpia, pecaminosa nossa, né? Lucas 4, 18 e 19. O que vai falar aqui? Santo é Deus. Santo é Deus. Vamos, não deixa a Bíblia, vamos. Você está convidado. A glória é do seu Deus. O Santo Evangelho segundo escreveu São Lucas. O Espírito, 4,18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Versículo 14: e não comereis pão nem grão de trigo torrado, nem espigas verdes, até este mesmo dia, até que tenha trazido a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Parte desta oferta devia ser comida pelos sacerdotes e parte queimada ao altar. As primícias simbolizavam a ressurreição de Cristo. Amém? Versículo 15: para vós cantareis, contareis do seguinte dia, ao sábado, desde o dia em que oferecerdes o molho de oferta movida. 7 sábados cumpridos serão. No dia depois de 7 semanas completas, era o 10º
quinto dia. Portanto, o nome Pentecostes, que na realidade significava no hebraico 50, o quinquagésimo, né? 16, até ao dia seguinte do sétimo sábado, contareis 50 dias, então oferecereis uma nova oferta de alimentos ao Senhor, uma oferta de ação de graças, que não continha carne, mas somente grãos. Amém? 17, de vossas habitações trareis 2 pães para oferta movida, que serão de 2 décimos de flor de farinha, cozido com levedura, né? Primícias são ao Senhor. A levedura tinha o propósito de prefigurar aqueles que, embora cheios do Espírito Santo e coroado por seus dons e graças, né, ia de todos os modos mal, residindo neles. Em outras palavras, a natureza pecaminosa ainda está no Filho de Deus. Romanos 6. Embora a natureza pecaminosa more ali, não deve ter domínio e reinar. Romanos 6, 12. Romanos 6, vamos estar aqui. Deixa eu ver o que está falando lá no Romanos 6. Vamos ler todas as referências, né? Para não ficar por metade, né? Se eu acabar aqui meia-noite, você dá glória a Deus, né? Romanos 6, já estou chegando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Só até aqui. Versículo 18: e oferecereis também com o pão 7 cordeiros de 1 ano, e sem defeito,
e um bezerro e 2 carneiros serão holocaustos ao Senhor com as suas ofertas e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Versículo 19: e oferecereis além disso um bode por expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano em sacrifício pacífico. Referente a isto, a Assembleia no dia do Pentecostes, porque este foi o dia que o Espírito Santo foi derramado, estava no valor pleno do sangue de Cristo e estava coroado com os dons do Espírito Santo. Mas havia ali também levedura. Nenhum poder do Espírito pôde desfazer o fato que havia mal residindo no povo de Deus. Podia ser suprimido e fora de vista, mas estava ali. Este fato, prefigurado, no tipo pela levedura, nos 2 moldes. E está concluído na história atual da igreja, mas de todos os modos, Deus e o Espírito Santo estavam presentes na assembleia. A carne estava ali também. A carne é a carne e não se pode transformá-la noutra coisa que não seja carne. O Espírito Santo não desceu no dia do Pentecostes para melhorar ou desfazer-se da natureza. O fato desse mal incurável, a não ser para batizar aos crentes um só corpo e num só corpo, em um só corpo, e lhes conectar com sua cabeça, vivente no céu, Versículo 20: então o sacerdote os moverá em oferta agitada diante do Senhor como o pão das primícias, e os 2 cordeiros serão coisa sagrada ao Senhor para o uso do sacerdote. 21: e convocareis neste mesmo dia, que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. O mandato de não fazer trabalho servil é repetido 10 vezes em conexão com essas festas. As atividades humanas foram proibidas. Intromete-se na salvação que era divina e perfeita. Deus desejou filhos redimidos, contentes em sua família, não escravos. O Pentecostes proclamou a Cristo como batizador com o Espírito Santo, e tudo feito possível pela cruz. Porque a igreja moderna de hoje, ela não se liberta da escravidão. Ao mesmo tempo que você quer pastorear ou quer ser salvo, você quer ser também o famoso deste mundo. Isso é um perigo, A carne está sempre tocando você para trás. E você está enganado pela sua consciência, achando que está bem e está mal, Versículo 22: e quando colheres a colheita da vossa terra, não acabarás de colher os cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. Gentios, Esse, para os gentios, os pobres e o estrangeiro. Este versículo declara
o programa do bem-estar de Deus para os que não eram donos de sua própria terra. E se encontrava em tempos difíceis, ele, segundo a lei, podia colher os cantos dos campos e, deste modo, obter grãos que podia usar por comida, né? Deus sempre preocupou disso com os pobres, né? Versículo 23, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, diz-lhes: no 7º mês, ao 1º do mês, tereis um sábado, uma comemoração ao som de trombetas e uma santa convocação. A festa das trombetas tem que ver tanto com a igreja como com Israel. Refere-se, em primeiro lugar, à igreja que assinalará o arrebatamento, e deste modo o fechamento da idade da igreja. Mas as mesmas trombetas que assinala o fim da igreja, ao mesmo tempo assinalarão o começo da restauração de Israel. Versículo 25: nenhuma obra de trabalho servil fareis, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. 26, e falou ainda o Senhor a Moisés, dizendo também: o 10º dia deste 7º mês será o dia das expiações. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao afligir a minha alma, por amor dos céus, isolar de todas as minhas vontades, os meus comos e bebes de qualquer jeito, e se colocar ao serviço a Deus, de jejum e oração, e alimentar da palavra, sacrificar este velho corpo, né? É o único dia no ano judaico onde Israel era ordenado a jejuar. Entretanto, era a jejuar e afligir a nossa alma, viu, irmão? Seguido com uma grande festa. 28, nenhum trabalho fareis neste mesmo dia, porque é o dia das expiações, para vos reconciliar perante o Senhor vosso Deus. Era o único dia no ano em que o sumo sacerdote ia ao lugar santíssimo para oferecer incenso e sangue sobre o propiciatório, tudo por si mesmo e por todo Israel. Versículo 29, por toda a pessoa, né? Porque toda a pessoa que não se afligir nesse mesmo dia será extirpado, se você não jejuasse, do seu povo. Qualquer que recusou a jejuar e ficou com este critério, perderia a sua alma. Olha, 30, e qualquer pessoa que fizer trabalho algum neste mesmo dia, eu destruirei a tal pessoa de entre o seu povo. A exigência de que nenhum trabalho devia ser feito neste dia, em particular, tinha o propósito de descrever que a salvação é por fé e não por obras. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? 31. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todos os vossas habitações, até que Cristo viesse, quem com efeito era a expiação que seria levada a cabo na cruz do Calvário, né? Versículo 32, sábado de repouso será para vós, e afligireis as vossas almas, o jejum novamente, começando aos 9 dias do mês, e à tarde de uma tarde e outra tarde, guardareis o vosso sábado. Israel devia repousar neste dia, que tipifica o repouso que Cristo teria, que viria a alma,
buscadora, enquanto que nesse tempo era um só dia de repouso, tipificado cada semana por um sábado. Agora é um repouso perpétuo, porque tudo está em Cristo. Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. 33. E falou o Senhor ainda a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês será a festa solene dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Esta festa põe Israel segura em Cristo e desfrutando do reino milenar vindouro, quando ela por fim ganhará o seu lugar e posição ordenada pelo Senhor há muito tempo, como a primeira das nações. 35. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nem trabalho servil fareis. A festa dos tabernáculos se leva a cabo no mês de outubro. O tempo da colheita do fruto começava uns 5 dias depois do grande dia da expiação. 36. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Isto é uma assembleia solene, nenhum trabalho servil fareis. Versículo 37. Essas são as festas solenes do Senhor, as quais convocareis santas reuniões para oferecer oferta queimada ao Senhor, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Sacrifícios diários, né? Versículo 38. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. As ofertas da festa dos tabernáculos eram além das ofertas regulares, não importa da que elas eram. Versículo 39. Mas aos 15 dias do 7º mês, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, fareis a festa ao Senhor por 7 dias. O primeiro dia será sábado. Sábado será também o 8º dia. Versículo 40. E tomareis no primeiro dia para vós ramos com fruta de árvores formosas, ramos de palmas e ramos de árvores espessas e salgueiros dos arroios, e vos regozijareis diante do Senhor vosso Deus por 7 dias. Um pouco parecido a uma campanha de avivamento, né? Versículo 41. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Será estatuto perpétuo para vossas gerações nos 7 meses. E celebrareis, né? Como já se diz, o nosso outubro, né? 42. Em tendas habitareis durante 7 dias. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. 43. Para que saiba os vossos descendentes que em tabernáculos eu fiz habitar aos filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Num sentido, faria-lhes recordar de suas peregrinações no deserto. Versículo 44. Assim falou o Senhor
Falou Moisés, e diga, assim falou Moisés aos filhos de Israel, sobre as festas solenes do Senhor. Amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja derramada em vossos corações, desde agora e para todos sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Pai do Senhor, povo de Deus.